Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente que é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus ouvintes, aí está o consolo do próprio Senhor Jesus Cristo, avisando aos seus que no mundo nós, como seus, teríamos aflições. Isto se refere a aflições diferentes, conforme já temos estudado. Não são as mesmas aflições que afligem o mundo de modo geral, porque todos somos humanos e estamos sujeitos às mesmas circunstâncias. Mas a aflição dos escolhidos é uma aflição que oprime a alma. Ela é diferente. Ela é resultada por causa da incompatibilidade com o pecado. É aquilo que foi dito para Ezequiel. Marcar aqueles que gemiam por causa das abominações. Marcar as suas testas, que gemiam, quer dizer, que tinham aflições. É esse que tem aflição, porque tem uma mensagem que é superior a um credo, a um dogma, a qual ele não pode, como humano, preencher, porque não se trata de uma organização humana, um credo humano. Então carrega uma aflição. Essa mãe carrega essa aflição por ver essa filha seminua. Esse pai carrega a aflição por ver os filhos prosperando no mundo de costas viradas para Deus. Enquanto o mundo está fazendo cultos de ações de graças, a pessoa que tem revelação está chorando, como aconteceu com Torre. E o seu cocheiro perguntou, mas por que todo mundo se alegra e você chora? Ora, é porque ele podia ver o estado daquele povo.
como o povo estava enganado, a causa da alegria do povo. Isso não é se referindo estritamente a esse avivamento do diabo, do carnaval, dos gritos de futebol, da bola na rede, dos clubes e coisas assim, não. Há muita alegria, causando alegria em torno do nome de Jesus, que leva o Filho de Deus a chorar, porque o povo está fazendo isso sem o mínimo de revelação. Agora, veja que o cristão, o eleito para a noiva do Senhor Jesus Cristo, está realmente num caminho estreito, num caminho espinhoso. E esse corpo tem espinho que Jesus não vai tirar. Ele responde: a minha graça te basta. Isso quer dizer, você não tem que ficar orando todo o tempo somente em torno desse espinho e pensando que tirando esse espinho de sua carne, você poderá me servir melhor. Não. Você tem que ir até o fim com esse espinho, porque você entrou num caminho espinhoso. Se o caminho é espinhoso, então como você pode andar num caminho espinhoso sem ter espinho na sua carne? Não tem jeito. Agora, Daniel, quando ele veio ao ancião de dias, aquele ancião cujo cabelo era branco como a lã, você sabe que o livro de Daniel é Apocalipse do Velho Testamento, como Isaías é o Evangelho do Velho Testamento, né? Fala do nascimento até a morte, até o milênio e coisas assim. Então eram milhões de milhões que vieram com ele, com aquele ancião de cabelo branco, para ministrar a noiva. Então os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Já ali, então, existem os santos, a igreja, a noiva. Então foi outro livro aberto, o qual era o livro da vida. E nós temos, neste livro da vida, esse repartimento, que é o livro da vida do Cordeiro, no qual está escrito o seu nome desde antes da fundação do mundo. Agora, quando você foi separado dessa união terrena, quando você ficou viúva, como igreja, então se refere ao sexo feminino, como igreja. Então, seja homem ou seja mulher, ficou viúva. Isso quer dizer, a natureza terrena, com o seu instinto religioso de credos e dogmas, morreu. E isso é pela morte espiritual. Daí então é que vem o verdadeiro novo nascimento. Seus desejos naturais de vestir shorts, de pintar a face, de fumar, de beber, de prostituir, esses desejos naturais de simplesmente ser um religioso, ser um adorador rotineiro, tudo isso morre. Isso são desejos naturais, são instintos. O homem tem que adorar alguma coisa, ainda que seja o sol. Agora, tudo isso morreu. Esse homem inteligente, esse homem que conhece melhor do que o outro, esse grande homem, não é? É exatamente no que Eva caiu. E no que Eva caiu, ela levou toda a humanidade. Tal o terreno, tais os terrenos. Tal o celestial, tais os celestiais. Então, Eva queria exatamente isso que a igreja exige hoje. É cultura, é sublimidade de sabedoria humana, ao contrário de São Paulo. Veja 1 Coríntios capítulo 2, lê o capítulo 1 todo,
no capítulo 2, ele mostrando que apesar de ter sido instruído aos pés de Gamaliel, ele não veio com sublimidade de sabedoria humana. Só uma coisa ele queria saber entre os irmãos, era Cristo e este crucificado. Mas o que Eva queria, ela conseguiu. E foi ela quem escolheu. O próprio apóstolo São Paulo disse que ela sendo enganada. Temo que a igreja, através da serpente, como Eva foi enganada pela serpente, a igreja também venha a ser enganada, como foi posteriormente a ele no concílio de Nicéia. Daí então é que começou o batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, e 3 pessoas distintas na divindade e coisas assim. Foi a serpente fazendo a mesma coisa que fez lá no Éden com Eva. E, consequentemente, ela ficou grávida. Aí está a classe de gravidez. É saber, tem que saber. Isso é o que a igreja é hoje em dia. É escolas bíblicas, é teses a serem defendidas, é especialidades, como temos os médicos especialistas, o cardiologista, o neurologista, o psiquiatra, o ginecologista, etc. Então, tem que ter também na ala religiosa. Tem aquele que defendeu tese em escatologia, em parousia, em pneumatologia, e essa coisa toda, e termina que eles não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Pedro, o pescador, sabia. Como os apóstolos sabiam, por isso usaram o nome, dizendo, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. A coisa não tem diferença. Aquilo lá é uma sombra, é um tipo que se cumpre na igreja. E essa sabedoria toda está em controvérsia, em desacordo. Para unir, fazer esse ecumenismo, isso tem que virar uma coxa de retalhos, emendado, mas cada um com sua cor. Essa é a verdade. Mas uma coisa eles têm em comum, é a coisa lá de Nicéia. Está na testa, 3 pessoas distintas. Isso eles têm em comum com a mãe velha. E o que é isto? É uma grande confusão, exatamente igual a que a Bíblia diz sobre Babilônia. Ela diz assim, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Sai da doutrina dela, sai de sua regência, porque estando sob a regência do maestro, você, é claro, vai tocar de acordo com sua regência. Você vai cantar de acordo com sua regência. E a igreja está sob regência dela desde o concílio de Nicéia, desde que a besta ferida foi curada e mudou de máscara, desde que ele cavalgou no cavalo branco, conquistou a doutrina nicolaíta, conquistou os leigos, tirou o laico da frente da igreja. Então ele passou para o cavalo vermelho, matou, assassinou, passou para o cavalo preto, vendendo indulgências, a salvação, a medida de trigo, etc., para então ser definitivamente a besta, reunindo todo o poder das 3 cores, formando assim a sua trindade, anticristo, falso profeta e besta. Mas acontece que, como Jesus Cristo está fora desta era laodiceana, esta era caótica, ele só podia estar do lado de fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele está fora da era. Também os seus estão. Você resolveu por si mesma, por si mesmo, a carregar o vitupério de Cristo. Então você tem uma aflição no mundo, que é diferente. É uma aflição que a saúde não tira, o dinheiro não tira, a mansão não tira, a fama não tira, a beleza não tira essa aflição.
Essa aflição acompanha a mulher que está grávida, não da serpente, mas sim do Espírito Santo. Por que a Bíblia toma a mulher para isso? Quem dá valor na mulher é Deus, é a Bíblia, é o apóstolo São Paulo, é o apóstolo São Pedro. Esse mundo está desvalorizando a mulher. Esse mundo está afogando, matando as crianças. Essa modernidade está acabando com as crianças. Essa defesa da própria ecologia é uma hipocrisia. Está acabando com a natureza. Essa defesa do próprio empregado, da mulher no serviço, do homem rural, tudo é que provoca o êxodo, porque ninguém suporta empregar um homem numa fazenda a mais. Mas tudo isso é consequência do mal-estar, da gravidez da igreja do mundo. Suas filhas dançaram na frente de Herodes, e a essas alturas ela está grávida também dele próprio, porque ela agradou o rei. Então ele logo lhe ofereceu a metade do seu reino. Em troca de quê? Em troca de alguma coisinha, não é? Agora a noiva sabe onde ela está. Como São Paulo disse, mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Oh, que coisa, minha irmã, meu irmão. Saber que você pertence à noiva de Jesus Cristo, carrega o vitupério de Cristo. Isso está lá em Hebreus capítulo 13. Carregando o vitupério para fora do arraial, fora do círculo, fora dessa coisa aí do homem, porque ele está fora. E onde ele está, juntam-se as águias. Onde está a palavra? Onde está o corpo morto? A juntar-se-ão as águias. Eu estava lendo nas seleções. É curioso que só existem 153 águias reais no mundo. E que ela é uma ave solitária. Nós tivemos a era do leão, nós tivemos a era do boi, a era do leão evangelista, São Mateus. Ora, veja, como o evangelho era de poder, tinha força, tinha coragem, enfrentava. Ele franzia a cara. Era de leão mesmo. Tivemos a era do boi. Tudo isso encaixa dentro dos 7 períodos da igreja também. A era do boi, sacrifício, trabalhando, morrendo, sacrifício. Logo temos a era do homem. A era do homem, inclusive, veio a tradução da Bíblia para todas as línguas e idiomas. Não dá para ver isso. Agora é a era da águia. Eu estive lá na América, nos Estados Unidos, conversando com um americano. Eu falei, você sabe por que a águia é um símbolo dos Estados Unidos? Você sabe por que tem uma águia no dólar americano? Você sabe por que tem uma pirâmide e uma pedra de coroa com um olho nesse dólar americano? Não, você não sabe por que existem 13 listras na bandeira americana. Ele está lá no Apocalipse 13. Ele é uma força, ele é um poder. Mas você sabe que a águia é o símbolo dos profetas? Que aqui dos Estados Unidos Deus levantaria um grande profeta para esta era, o último profeta para os gentios, o Elias. Ele disse, não, pois eu lá no Brasil sei. Lá nos confins da terra, eu sei. E muitos outros lá sabem. Isso não é motivo de alegria? O judeu ali pertinho de Jesus, dizendo que ele era Beelzebu. E a samaritana dizendo, vejo que tu és profeta. E o Cornélio sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos vizinhos nossos
não recebem essa graça, enquanto outros lá nas matas, nas serras, oh, minha irmã, meu irmão, distante, que privilégio glorioso! Quantos ouvem dentro de casa? É aquele irmão do filho pródigo, que não saiu, mas, porém, todavia, nunca teve anel de ouro, nunca tomou um banho especial, nunca teve uma festa especial, não vai para as bodas do cordeiro. Por quê? Por que ficar aí? A noiva sabe onde ele está e ela prefere ter uma aflição que o mundo não tem. Somente uns poucos, isto é verdade, não são muitos. Não pensem vocês que nós estamos pensando em multidões, em encher estádios, ginásios, fazer aquele movimentão, aquele movimento público, abalar o Brasil, abalar o mundo. Não, nós não estamos enganados com isso. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Isso quer dizer, muitos são os que entram pela estrada larga, pela porta larga, pela religião fácil, que não traz a aflição de Cristo, o vitupério de Jesus Cristo na vida da mulher, do homem, que não dá dor de parto. A igreja não quer sofrer dor de parto. É o tipo da mulher moderna. Ela quer ter o prazer de mulher com o homem, mas não quer gerar filhos. Ela não quer perder a forma. Não, ela não quer. Ela não quer perder a forma do seu corpo. Depois, quando fica velha, aí, com 50 anos, 60 anos, aí quer fazer uma notícia no mundo todo que gerou um filho. Isso é o tipo do sodomismo. Vocês não veem a hora que nós estamos vivendo? Mas a esposa verdadeira de Cristo, essa está gestante, ela está sem força, ela tem uma tristeza diferente. O marido pode oferecer tudo que a mulher quer, de bom, de lazer. Na hora que ela começa a sofrer contrações, nada lhe interessa. E Jesus disse, a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza. Esse é o estado do momento da Sara, do Abraão. Oh, sim, onde o noivo está, a noiva está. O nome dele está por aí, em tudo quanto é lugar. De todas as formas. Eles estão berrando o nome de Jesus. Porque isso não é cantar, é berrar. Berrando no rock. E coisas assim. Mas fala para eles que eles têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E cantar hinos. Ao invés de berrar essa coisa. Não, eles não querem. Ouçam um hino, mais perto quero estar, foi na cruz, ao conselho andei, ao findar o labor desta vida. Ouça um hino e depois ouça essa coisa aí, para você ver a diferença. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está de fora, minha irmã, meu irmão, e você está carregando o vitupério de Cristo fora desse arraial. Você está fora do Egito. Você está no deserto, abrasador, com os pés machucados, mas confiado, chamado para fora, em nome de Jesus Cristo. Deus te dá graça, tenha bom ânimo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus.
São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, e as águias de Deus, já voando estão. Branda foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O amor de Deus é singular. Nossos pais
Você não pode, não tem como, não tem base alguma, e o próprio bom senso mostra que não há três pessoas distintas na divindade. O que estaríamos ganhando com isso? Incompatibilidade, discriminação, algumas coisas a mais. Mas não resta dúvida. Isso sim, compensa. Prestemos atenção, porque isso pode nos ajudar tremendamente. Pensemos o seguinte: uma vez que essa doutrina da Trindade foi elaborada no ano 325 depois de Cristo, ela foi elaborada sob o Papa São Silvestre e confirmada como dogma no ano 381 AD, onde já estavam os apóstolos, bem atrás. Então, isso foi pelo Papa São Damaso, no ano 381. Onde a Bíblia cita o nome de Trindade. Não existe. Jesus disse que eles seriam até mortos pelo seu nome. Agora, Trindade é questão de termo, não é? Uma trança de 3 pernas é uma trindade. Lá em Apocalipse, nós encontramos uma trindade. No capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos uma trindade de cores, e que não significa outra coisa senão exatamente o anticristo, falso profeta e a besta. Agora, toda unidade composta de 3 é uma trindade. É uma trindade, não resta dúvida. Uma trindade não de pessoas distintas, mas uma trindade de ofícios, uma trindade de atributos. Olha, ser onipotente, onisciente, não faria dele Deus ainda. Então Satanás seria também Deus. Ele é Deus do século, mas seria Deus igual a Deus, ao nosso Senhor Jeová. Mas acontece que a trindade de Satanás faz dele exatamente a besta. Anticristo, falso profeta e a besta. Agora, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso coloca o crente numa situação, numa posição de consciência. Então a serpente não pode enganar, como Paulo disse. Mas eu temo que, como a serpente enganou a Eva, de algum modo a igreja, vocês venham a ser enganados também. Agora o engano viria logo, logo, 3 séculos depois. Preste bem atenção. Essa doutrina, a doutrina da Santíssima Trindade, foi elaborada no ano 325 anos depois de Cristo, sob o Papa São Silvestre. A história não nega, não tem como, a história não falha. E confirmada como dogma no ano 381 AD, que é depois de Cristo, pelo Papa São Damaso. E você percebe realmente que isso na Bíblia Sagrada, junto aos apóstolos,
nunca foi tido como doutrina, como dogma, pelo qual eles dessem suas vidas. Porque essa doutrina confirmada, criada pelo Papa São Silvestre, e mais tarde, no ano 381, confirmada como dogma pelo Papa São Damaso, ela causa ira, ela provoca perseguição. Tanto assim que o cavaleiro do cavalo branco, depois de conseguir aquele pacto no Concílio de Nicéia, que foi exatamente 325 anos depois de Cristo, ele trocou de cavalo, ele passou para o cavalo vermelho. Nós temos na história aqui que Santo Agostinho, ele rejeitou receber o Espírito Santo. Ele não quis o Espírito Santo, ele preferiu o dogma da igreja. E foi justamente ali a sua queda. A queda dele foi tão grande, tão terrível, que ele chegou a assinar um documento afirmando que a igreja deveria matar todos os protestantes, todos que não concordassem com ela, em seus princípios, em seus credos e dogmas e em sua política. Não se sujeitasse ao seu domínio político. Então ele assinou um documento para cauterizar a consciência daqueles que deveriam matar, que eles estariam fazendo um serviço para Deus. Sabe, a história não falha. Não sou eu que estou falando, isso aqui não é uma acusação. Eu posso responder diante de qualquer inquisição também. Porque é a história que responde. E ninguém, não há nenhum teólogo, não há nenhum historiador que nega isso. 68 milhões de cristãos, de pessoas que não concordaram com seus credos, seus dogmas e o seu domínio político, porque foi um político religioso. Ele é chefe de Estado e chefe religioso. É o Estado mais rico do mundo. Então está aí a coisa. Conforme nós afirmamos, não tem nada contra as pessoas. Há grandes homens lá dentro, homens piedosos, homens de verdade. Eu diria, há muitos fumantes que são muito mais educados do que eu. Mas preste atenção, porque o que se deve fazer é prestar atenção, discernir por si próprio. Porque isso, não resta dúvida que é de profundo interesse. Em cada era que surgiu uma mensagem, foi uma abertura de um selo. Isso causa distúrbio, porque pega o povo acomodado, estabelecido numa tradição. E por ser uma tradição, então não acha que tem alguma coisa a mais fora daquilo. O maná de ontem apodreceu. Agora Deus faz questão. É o que difere, porque todo mundo está curando, todo mundo está Jesus daqui, Jesus dali, e cantando e fazendo show em nome de Jesus, e rock, e tanta coisa, Jesus, Jesus. Mas tem uma coisa, Deus sempre está lá na frente, com alguma coisa a mais. Você deve entender isso, para o seu próprio bem. Então o que aconteceu? Sobre esse documento de Santo Agostinho, então o inimigo conseguiu que 68 milhões morressem. 68 milhões morreram. Agora, eles pensam que isso está esquecido diante de Deus. É tanto que ele não esqueceu, que ele trouxe o profeta dele para lembrar que é um anjo mensageiro, para mostrar para o mundo que ele não esqueceu da martirologia de Roma, do sangue que foi derramado, porque a terra sofre 3 batismos: da água, que foi o dilúvio, do sangue, que foi o de Jesus Cristo lá no Calvário, e dessas fiéis testemunhas, e agora é o fogo. Vai queimar. Só que não vai queimar, não é a noiva de Jesus Cristo, não. Como não afogou Noé e sua família,
vai queimar os incrédulos, os que não creram na arca do dia, na visitação do dia, na mensagem do dia. Agora, quem fala isso é São Pedro. É como a grande autoridade lá me disse: quando você pregar isso, você mostra na Bíblia. Mostra onde está isso. Mostra onde você arranjou isso para o povo. E é o que nós fazemos. 68 milhões. Bem entendido. Isso só na chamada Santa Inquisição, sob o domínio de um poder político e religioso, sob o domínio de um Papa. A própria Igreja não nega isso. Nós já temos tido conversa com autoridades, ouvido e tudo, eles não negam. Da própria Igreja, não negam que isso é verdade. E não pode negar porque a história não falha. Agora, não, mas ela mudou. Eu me lembro quando criança, eu fui criado, nasci numa cidade por nome de Trindade. Eu me lembro perfeitamente, a gente tinha trauma. Uma vez, na escola, no grupo, o padre foi dar aula religiosa e eu discordei com ele, ainda criança, meus 8 anos de idade, 9 anos, eu discordei com ele que Maria fosse uma medianeira entre Deus e os homens. Ao discordar, eu disse que a Bíblia, se não me falha a memória, foi isso. A Bíblia eu não sabia muito, minha mãe ensinava, graças a Deus fui criado com a Bíblia na mão. Que a Bíblia dizia que só havia um mediador entre Deus e os homens, que esse era Jesus Cristo. E que Maria teve que ser salva, tanto quanto qualquer outro. No pé da cruz e no Pentecostes ela estava lá. Agora, o que aconteceu? A professora me pôs para fora na hora. E o apelido que eles davam para nós era de capeta, de Satanás. Eles queimavam as Bíblias na porta da igreja. Falavam pelos alto-falantes, dizendo que aquilo era do diabo. Que esse livro da capa preta era do diabo. Era do capeta, que era o termo mais usado. E queimavam montões que os missionários levavam na festa e distribuíam e coisa entre os romeiros. Eles tomavam e queimavam. Isso aconteceu. Mas exatamente quando estava acontecendo esse poder filadelfiano, que Deus levantou os pentecostais, ora, isso marcou a cidade. Eu nunca me esqueci daquilo. 2 pastores, uns irmãos pentecostais, foram daqui de Goiânia pregar lá. Estavam pregando na praça, a praça pública. Resultado, aqueles 2 pregadores foram postos a pontapés para dentro do ônibus, bateram neles demais. Vê se Deus vai esquecer-se disso. Eu falei lá em Belém com um professor de teologia da faculdade católica. Ele disse: não, mas ela se arrependeu. Eu falei: na Bíblia diz que ela não se arrependeu. Ela diz que ela mudou de máscara. Só isso que aconteceu. Porque se ela se arrepender, ela leva o povo a crer na mensagem do dia. Ela batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela volta lá para o Pedro, já que o Pedro foi o primeiro. O Pedro teve sogra, o Pedro não teve ouro, não teve prata, o Pedro foi casado, o Pedro nunca foi em Roma. Quem foi Paulo. Ora, a história não nega. Bom, resultado, puseram os irmãos pentecostais, aquele povo cheio de poder, simplesinhos, que não podia andar sem chapéu, não podia andar sem o colarinho abotoado, não podia andar sem camisa de manga longa, abotoada também, não podia tomar um refrigerante num bar. É melhor errar o alvo acima do que abaixo, meu irmão pentecostal. Estava tudo bem. Eles foram postos para dentro do ônibus. Agora, quem sabe disso não é só eu. Aquilo traumatizou muitas crianças. O que aconteceu? Eles bateram o pé assim, tirando pó.
dos sapatos, né? Dos calçados, das botinas, que eles tinham calçados de botinas, chiadeiras, e vieram embora para Goiânia. Agora veja o poder que acompanhava essa igreja pentecostal. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Aquelas bandas de música, aquele pandeiro nas esquinas, como diz o profeta falando com eles: irmãos, vamos voltar para as esquinas com o pandeirinho, ganhando as almas. Agora, não dá vontade de crer, de ver isso que Jesus está falando, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ora, meus ouvintes, até aquilo que tem, é aquela chamada que tiveram, aquele princípio que tiveram. O que tem, quer dizer, aquele que tem uma chamada, que tem uma predestinação, que tem uma chance, que tem uma oportunidade, que tem uma eleição. A este serão acrescentadas estas coisas. Essa revelação do Apocalipse é o que Deus viria acrescentar. Se o diabo pensa que ele tem cartuchos para todas as eras, sabendo ele que ele está usando o último agora, ora, mas Deus também explodiu todos os seus cartuchos? Não, ele veio de era em era, de fé em fé, de glória em glória. É um progresso espiritual. Lutero foi a carroça. Dentro de 70 anos, o homem saiu da carroça e foi na lua. Lutero foi a carroça, foi o broto da lavoura. Foi amaldiçoado, foi excomungado, foi perseguido. Por causa de quê? Por causa da justificação pela fé. Wesley foi um automóvel, não tenha dúvida. Compare isso com a ciência, faça esse paralelo. Os pentecostais, os dons, o avião. Mas agora ultrapassa a barreira do som, do entendimento humano. E quem tem essa eleição, ser-lhe é dado. Você quer saber uma coisa? O genuíno luterano da era de Lutero creria nessa mensagem hoje. Se eu vivesse no tempo de Lutero, eu seria luterano. Se Lutero vivesse nesta era, ele creria na mensagem. Ele diria: não importa se há um demônio em cada telha de Walson, eu entrarei lá. Ele diria: Castelo Forte é o meu Deus, é o nosso Deus. Ainda que eu perca todos os bens, mulheres, filhos, vocês, meus amigos, me confinaram aqui, me sequestraram, protegendo a minha vida, me trouxeram para esse castelo, mas o Castelo Forte é o nosso Deus. Isso quer dizer, Castelo Forte é a mensagem da hora. Por quê? O tempo não dá mais. Para mim entrar nessa parte aqui, teria que haver mais tempo. Fica tão gostoso. O relógio manda parar e você tem que parar. Mas vamos fixar aqui, olha, não tem nada de política religiosa, de proselitismo. Eu sempre digo, as pessoas me procuram, obreiros já me procuraram. Uma certa feita foram 40, um grupo de 40. Falei: não vem pra cá não. A menos que sejam revelados, e por causa de dificuldade com o seu pastor, por causa de coisas que estão acontecendo da sua igreja, aqui também tem. A igreja de Corinto não servia para você, a igreja de Éfeso não servia para você, e o profeta diz assim: respeite o seu pastor, seja ele quem for. Ele disse: Deus respeitou a Moisés, por causa do ofício que estava nele. O profeta mostra isso. Respeite o seu pastor, lá da sua denominação. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, tirar pessoas das igrejas, falando mal, e de casa em casa. Nós não fazemos isso. Nunca fizemos, graças a Deus.
Mas uma coisa é certa, nós consideramos que todos são igreja de Jesus. E o rádio é uma dádiva de Deus. A pessoa muda de estação, desliga, como eu faço, desliga o televisor, desliga o rádio. Você não está obrigado a ouvir. Então, é uma igreja no ar, é uma visita a cada um que não pode ir na igreja. O Senhor vos ajude, o Senhor vos abençoe. Ele permitindo, nós continuaremos. O Senhor vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.